Agora foi. Boa noite a todos e todas presentes. Estamos aqui para mais um encontro, né, para o nosso estudo aqui do Evangelho. E a gente está estudando o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje a gente vai estudar o item 8, que fala sobre a obediência e resignação. Mas antes da gente começar o nosso estudo da noite, né, eu gostaria de convidar Orlando, né, para Oi. fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Orlando? Pode ser, com toda honra e prazer. E agradecendo a oportunidade, né? Então, pode iniciar, Orlando. Jesus querido, estamos mais uma vez em nosso querido Evangelho no Lar. Olá. Em nome da União Espírita, Uma Luz no Caminho, instituição da qual nós fazemos parte com muito orgulho, e te pedimos por ela, né? Pela UELC, te pedimos por Raíssa, te pedimos por Zélia e te pedimos por Orlando. Para que ele seja abençoado e o progresso está cada vez melhor e que a espiritualidade, o grupo de saúde que faz parte da nossa casa, com o irmão Paulo, possa sempre estar auxiliando o nosso irmão para sair dessa situação. Enfim, Jesus, estamos aqui só te agradecer e vamos ver o que o Evangelho tem para nós na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. O Evangelho traz para a gente, né, uma reflexão sobre a obediência e a resignação, né? Então, mas para a gente começar a refletir, a gente precisa entender especificamente o que significam essas duas palavras. Então, quando a gente busca, né, no dicionário, para entender o que significa a palavra obediência, a gente traz como obediência como o ato ou o efeito de obedecer, tá? Então, segure aí essa informação. Obediência é o ato ou o efeito de obedecer. E a resignação? O que é especificamente? É submeter à vontade de alguém. Então, o Evangelho fala sobre obedecer e se submeter à vontade de alguém. Quem é esse que o Evangelho fala, né? Então, quando a gente traz essa palavra, né? Quando a gente traz essa palavra fora desse contexto bíblico, né? Se resignar, né? Se submeter à vontade de alguém, a gente pode até descontextualizar essa palavra, né? E vir à flora o nosso orgulho, né? Eu vou me submeter à vontade de ninguém, eu tenho minha vontade, eu tenho os meus gostos, né? Então, quando a gente traz isso fora, né, desse contexto aqui, da leitura do Evangelho, a gente já entende como um ato de orgulho, e isso está entrelaçado também, viu, nessa questão do Evangelho, que a gente vai entender mais a fundo na noite de hoje. Então, a doutrina de Jesus, como o próprio Evangelho fala, aqui, o espírito, né, amigo, Lázaro, ele trouxe isso em 1863. Essa mensagem é uma mensagem muito clara para os dias de hoje, né? Então, acredito, todas as mensagens aqui do Evangelho são muito claras e a qualquer época, a qualquer geração que ela é lida, ela cabe muito bem. Então, quando Lázaro, ele fala o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Porque ele fala que são duas virtudes companheiras, são duas virtudes que estão ali, né, bem juntinhas uma da outra, né? E elas são companheiras e são muito ativas. A obediência e a resignação são virtudes companheiras e ativas no nosso processo aqui da doutrina de Jesus, certo? Se bem os homens erradamente, eles confundem muito, né?
a obediência e a resignação com a negação do sentimento e da vontade. É como eu não tivesse vontade própria e eu tenho que me submeter a alguém ou a algo. Então, né, muitas pessoas, eles entendem, confundem esse termo especificamente de trazer muito a questão do orgulho, e trazer essa questão, né, de uma negação de um sentimento. Mas, como eu falei anteriormente, isso é muito mais profundo. O próprio Evangelho, ele fala aqui que a obediência é o consentimento da razão. Obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, o que ele traz aqui? Que é necessário manter o equilíbrio entre a obediência e a resignação, porque ela vai trazer justamente esse caminho para a gente seguir. E quando a gente fala sobre obediência e resignação, a gente está falando aqui baseado na doutrina de Jesus, da doutrina de Cristo, né? E quando a gente fala que você tem que obedecer à doutrina de Cristo, olha o que Cristo fala. Isso eu vou trazer alguns trechos de algumas falas que Cristo trouxe ao longo do Evangelho para a gente entender. Por que não obedecer a isso? Vamos lá. Cristo fala o seguinte: amai a teu próximo. Ele falou isso, né, em todo o seu período de vida aqui na Terra. Amai o teu próximo. Ele falou também, quando alguém te bater, né, em uma face, dê outra face. Não literalmente, né? Ele falou também, ser despaciente. Ele falou também que devemos perdoar 70 vezes 7 quanto for necessário. Então, quando o Evangelho traz obediência e resignação, é justamente a obediência à doutrina de Jesus. E o que Jesus ensina e fala, né, em todo o livro aqui do Evangelho, fala sobre isso que eu acabei de citar para vocês. Fala de amar, ser paciente, de perdoar, né? Fala aí sobre resiliência, né? Quando eu dou minha outra face, eu estou ali sendo resiliente com aquela situação. Então, é isso que a doutrina traz para a gente, se a gente for analisar, né, profundamente sobre a situação da obediência. E ele fala o seguinte, olha que interessante, né? Como a obediência, né, e a resignação são forças ativas, né, as duas, ela carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, são duas, né, virtudes muito ativas dentro, né, desse contexto. E ela justamente carrega esse fardo, né, de provações. Então, quantas vezes a gente não passou por provações referentes, né, a ser obediente, a ser resignado nas nossas vidas? E quantas vezes a gente não vai passar? Mas o Evangelho, ele é claro também quando ele fala assim, ó, o fraco, né, ou o medroso, ele não pode ser resignado. O fraco ou o medroso, ele não pode ser resignado porque o fraco e o medroso, ele não se submete à vontade de alguém. Ele não tem como ir. Ele é muito fraco ou tem medo de fazer uma diferença, de mudar, de sair da zona de conforto. Já, do mesmo jeito, né, o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Como é que eu vou obedecer? Não, meu orgulho é muito maior que isso, não vou obedecer a nada do que está se falando aí. Então, olha como ele deixa muito claro sobre o que é ser obediente e resignado, né? E as pessoas, no caso, os tipos de pessoas que não conseguem ter obediência e resignação. Os fracos e os medrosos não podem ser resignados, e nem os orgulhosos e os egoístas podem ser obedientes. Então, já causa uma reflexão só nesse primeiro parágrafo. Opa, como é que eu estou sendo?
eu estou sendo fraca ou medrosa, eu estou tendo medo de fazer mudanças na minha vida, eu estou ali naquela minha zona de conforto, eu erro, eu sei que estou errando, mas como eu já sei que eu erro isso aqui, já sei quais são as consequências, eu vou continuar nessa zona de conforto. Então, tenho medo de arriscar, tenho medo de mudar meu pensamento, medo de fazer algumas mudanças, né? De quebrar alguns paradigmas na minha vida. Da mesma forma, quando eu sou orgulhoso e egoísta, eu tenho medo, né? Eu não consigo ser obediente. Meu orgulho, ele não deixa que isso aconteça, que eu seja obediente, né? Então, Jesus, ele foi a reencarnação dessas virtudes, da obediência e da resignação, né? Que justamente, né, a antiguidade desprezava essas virtudes. Mas não só a antiguidade, porque Lázaro falou isso em 1863. A atualidade também despreza essas virtudes. Como eu citei, o texto é super atual, independente da época que foi trazida. Então, Cristo ele veio no momento em que a sociedade romana ela precisava e carecia, né, do término desse desfalecimento da corrupção que existia na época, né, de corrupção moral. Mas a gente também está precisando nessa nossa geração. E o Evangelho ele também fala sobre isso, que cada geração é marcada por uma situação específica. Aquela geração foi marcada por uma situação, né? Mas que em cada geração ela é marcada por outras situações fortes. Mas que a gente precisa continuar trabalhando, né? Continuar se transformando para poder passar por essas situações a cada geração. Orlando quer falar alguma coisa? Eu vi que você estava ali meio que animado. Bom, então, como eu citei, a cada geração ela é marcada, né? Assim como o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. Oi, Orlando, cortou um pouquinho. Eu acho que a questão da máquina é que está dando essas falhazinhas, mas está dando para a gente continuar. E a questão da obediência e a resignação, ela é uma qualidade que é importante para a nossa evolução, né? Sem haver essa obediência e essa resignação, nós vamos remar contra a maré. Nós vamos diante da lei de causa e efeito, porque nós ao sofrermos, nós não temos Orlando está travando bastante. Pronto, chegou. E a partir do momento que há a obediência e a resignação, o fardo fica mais leve, né? A gente, quantas e quantas vezes a gente sentimos no passado um pouco de revolta, a revolta não resolve nada, né? A questão da resignação e obedecer os desígnios de Deus, porque não é que Deus castigue aí, né? É a nossa escolha. Foi algo que eu escolhi para passar por ele e Deus não erra de endereço, né? A questão é haver a resignação. Existe uma lei também, por nome diferente, que é a lei do karma, né? Esse karma, muitas vezes, você
ao reclamar, você não consegue esgotar o seu karma. Mas a partir do momento em que você sofre resignadamente, você vai queimando, né, segundo os orientais, queimando o karma. Então seria esse aspecto aí. A não ser que Zélia tenha algo a dizer. Ela está tão pensativa com a mão no queixo assim, né? Parece aquela estátua o pensador. É desse O pensador. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, a virtude, né, da nossa geração, no caso Lázaro, quando falou, né, especificamente, está nessa geração que a gente está vivendo, é a virtude, é a atividade intelectual. Do entendimento. É do entendimento. Então, essa é a virtude. Só que existe o vício, né? Existe a virtude e existe o vício. E o vício, ela é justamente a indiferença moral. Então, isso está totalmente interligado, né, nessas questões da geração, das gerações vividas, que estamos vivendo, né? Na época, Lázaro, ele foi muito claro com relação a isso, mas foi em 1863, mas reafirmo, o quanto isso é vivo na sociedade atual, na nossa geração atual, tá? Então, digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. E olha o que ele fala aqui. Submetei-vos em porção que vimos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Obedecer à lei do progresso. A gente precisa progredir. E para progredir, a gente precisa aprender. Mas para aprender, a gente precisa deixar o orgulho de lado, deixar o egoísmo de lado e trabalhar com a razão e trabalhar com a emoção. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente conseguir progredir. Então, a lei máxima, né, a grande lei do progresso, ela é necessária para a nossa evolução, ela é necessária para o nosso, né, encaminhamento aí, né, para outros mundos. Então, ela é muito necessária para a gente. Então, e olha o que Lázaro fala, viu? Ai do espírito preguiçoso. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Que para de progredir, que para de aprender. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o chicote e lhe subteremos a vontade rebelde por meio da duplação. Ele não foi bonzinho, não, viu? Ele disse assim, a duplação, o freio e da espora. Então, o Lázaro, ele é muito, muito incisivo aqui, e ele, ai desse espírito preguiçoso, que não quer acompanhar a lei do progresso, que não quer se submeter a mudanças, a entender, né, que isso faz parte, a obediência, né, e a resignação faz parte desse processo de progresso e evolução de cada espírito. Ai dele se não fizer, porque aqui, ó, aplicaremos o chicote, né, e submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação, do freio e da espora. E ele fala aqui, para encerrar essa parte do capítulo, que toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Toda resistência orgulhosa. E bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Então, o que o Evangelho fala aqui? Que a gente precisa ser brando de coração e pacífico
para poder entender quais são os ensinamentos de Cristo. Quando ele fala sobre obediência e resignação, é justamente o ato de obedecer os ensinamentos. Amar a Deus, amar a teu próximo, a perdoar, a ser resiliente. Ele não está falando nada demais. Ele está falando de coisas essenciais para o ser humano. São essenciais para o ser humano. Simples não é. Simples não é, porque isso vai depender muito do nível de consciência que você está nesse momento. Para uns, né, amar ao próximo, ou entender que você precisa ser paciente, né, que a gente falou sobre até paciência no encontro passado. Então, ser paciente é um processo muito mais profundo, né? Como a gente citou na semana passada, né? A gente precisa fazer uma reflexão muito dentro da gente. A paciência, não foi? Foi. A gente precisa fazer uma reflexão muito grande dentro da gente para entender o outro, né? Lembra que a gente comentou sobre isso? Então, é esse processo de progresso que o Evangelho ele nos chama a atenção. A gente precisa progredir. E ai do espírito que não faça isso. E ele só está pedindo o quê? Né? A espiritualidade, ele fala o quê? Que a gente precisa fazer um trabalho, né, de obediência e resignação mediante as orientações da doutrina de Jesus. Que só quer o amor para a vida da gente. Só quer as coisas boas, que a gente consiga progredir. Né? Mas empregados sobre os desejos da carne, a obediência e a resignação se tornam um ato, né, uma virtude tão difícil. Tão difícil. Mas aí a gente, né, entra nesse processo de orar e vigiar, né, de pedir, né, ajuda à espiritualidade, pedir ajuda a Deus, né, e que a gente consiga trabalhar isso dentro da gente, que nos dê, né, caminhos, né, que nos dê, que nos inspire, né, porque sozinho a gente não consegue, né, a gente precisa da ajuda de alguém, né, ou da espiritualidade para poder nos dar esse norte, para poder nos guiar, né, porque sozinhas as tentações são muito grandes. E a gente acaba se desviando de alguma forma dessas doutrinas, desses ensinamentos, né? Estamos nos desviando, né, da nossa evolução e não atuando especificamente dentro da lei do progresso, que é o necessário para a nossa, né, evolução. Mas eu queria deixar em aberto para saber se Zélia, né, ou Orlando querem ter mais algum comentário. Porque ficou bem claro, né? A Zélia ainda não se inspirou, né? Inspirou, só que ela só está aí pensando, né? Só pensativa, né, Zélia? Só assimilando as informações. Ela é fantástica. Então, obediência e resignação é sermos ativos na mensagem de Cristo. Obediência e resignação é sinônimo de ser ativo na mensagem que é passada por Cristo. Muito bom mesmo. Pois é. E com esse, né, com essa reflexão, né, eu chamo a atenção de todos nós para que a gente possa pensar, né, sobre tudo isso, sobre como nós estamos sendo orgulhosos, egoístas, medrosos, fracos, né, e a gente não está conseguindo deixar ou permitir que isso seja um norte para a nossa vida. Que a gente possa fazer durante essa semana essas reflexões e que a gente possa entender em que ponto eu consigo melhorar. Né? E esse estudo do Evangelho, ele traz justamente isso, para que possamos, toda semana, fazer uma reflexão do que a gente precisa trabalhar, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa, né, burilar aí na nossa vida. Tá?
Então, para a gente encerrar a nossa noite de hoje, desse encontro, eu gostaria de convidar Zélia para fazer a nossa prece final. Pode ser, Zélia? Pode. Agora ela se animou. Bora fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Pai Criador. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, graças te damos pela oportunidade que nos concedeste na noite de hoje, de estarmos unidos e reunidos em teu santo e divino nome. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que nos ofereceste até o momento. Te pedimos, Pai amado, que abençoe e ilumine nossos irmãos que estão nos hospitais, nas cadeias, debaixo das marquises, nas ruas. Enfim, Senhor, tu sabes onde precisa de ti, onde precisa da tua misericórdia, do teu amor, do teu auxílio. Derrama sobre este planeta, sobre os 4 cantos deste planeta, a tua misericórdia. E permita, Senhor, que aqueles irmãos que se encontram nas trevas da ignorância possa, o teu amor, a tua misericórdia possa chegar até eles, Senhor. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Beleza? Que possamos ser ativos na mensagem de Cristo. Obrigada, gente. Muito obrigado. Fica na paz e na saúde. Amém. Que assim seja para todos nós. Vou concluir aqui. Eu creio, viu, Raíssa, que seja a questão